Rinnegan vs Mangekyou Sharingan. Qual é o melhor doujutsu? Quais desses doujutsus é o mais poderoso? O Rinnegan realmente é uma evolução do Sharingan? Quais deles você escolheria? Já comenta aqui embaixo e no final do vídeo eu também vou falar qual eu escolheria. E dito isso, vamos ao vídeo. E galera, eu perguntei na aba comunidade qual era o doujutsu mais poderoso e 89% das pessoas no momento que eu tô gravando esse vídeo respondeu que era o Rinnegan. Mas será mesmo? E bem, indo nos comentários dessa publicação e até vendo outros comentários antigos, já ficou mais do que claro que o motivo de muita gente considerar o Rinnegan mais poderoso é por causa de dois fatores. O primeiro deles seria que o Rinnegan dentro da própria obra é visto como o doujutsu mais poderoso dentre os três grandes doujutsus, sendo eles Byakugan, Sharingan e o próprio Rinnegan. E o segundo motivo para a galera cravar que o Rinnegan é mais poderoso é que para muitos o Rinnegan é a evolução natural do Sharingan. E se algo é a evolução, então ele tem que ser melhor e mais forte. E bem, no vídeo de hoje nós iremos analisar tanto o Rinnegan como o Mangekyou Sharingan e o Mangekyou Sharingan Eterno, para vermos até que ponto o Rinnegan é de fato superior aos demais, ou se o Rinnegan não seria tão superior assim. Lembrando que aqui nós não iremos considerar os feitos de Genjutsu do Rinnegan do Sasuke, pois como eu explico nesse vídeo aqui, o Rinnegan do Sasuke sofreu uma mutação e pode usar a habilidade do seu antigo Sharingan. Para melhor compreensão do vídeo de hoje, seria interessante você ter visto esse outro antes, mas enfim, vamos continuar. E bem, logo de cara vamos quebrar aquele segundo argumento que muita gente usa e que muita gente acredita de que o Rinnegan é uma evolução do Sharingan, pois isso é apenas um mal entendido da fanbase de Naruto. Nossa, esse YouTube acha que sabe mais que o autor. E não galera, não é questão de achar que eu sei mais que o autor, porém é um fato que muita gente deixa passar alguns fatos da obra despercebidos, e esse é um desses casos. A primeira vez que o Rinnegan foi falado como a evolução do Sharingan foi pelo Kabuto, quando reviveu Madara, porém o próprio Kabuto afirma que aquilo era apenas uma hipótese, ou seja, é apenas uma teoria que ele e Orochimaru tinha. Porém o fato é que o Rinnegan não é uma evolução do Sharingan. Como o Hagoromo explica, o que gera o Rinnegan é a união do chakra de Indra e Ashura, e assim recriando o chakra dele Hagoromo, e consequentemente despertando o Rinnegan. Ou seja, o Rinnegan é um doujutsu à parte do Sharingan, e isso fica muito claro, pois só quem consegue despertar o Rinnegan são as reencarnações de Indra, se conseguirem recriar o chakra do Hagoromo. Então o que cria o Rinnegan não é uma evolução do Sharingan como o Kabuto supôs, o que cria o Rinnegan é recriar ou ter o chakra do Hagoromo. Se a teoria do Kabuto tivesse certa, qualquer Uchiha que unisse o seu chakra a um Senju iria despertar o Rinnegan, e a gente sabe que não funciona assim. O próprio Obito é Uchiha, tem o Mangekyou Sharingan, tem quase um terço do corpo com células do Hashirama, mas nunca conseguiu despertar o Rinnegan, porque o Rinnegan não é uma evolução natural do Sharingan, e sim um doujutsu diferente que é adquirido se a pessoa conseguir recriar o chakra do Hagoromo. Para finalizar de vez essa questão do Rinnegan ser ou não uma evolução do Sharingan, quando algo evolui, ele obviamente tem que ganhar melhorias. Essa é a lógica. Porém, o normal é manter as vantagens anteriores que já se tinha antes, coisa que o Rinnegan não faz. O Sharingan base permite os Uchihas usarem poderosos Genjutsus e até antecipar movimentos, e também permite enxergar através de fumaças e até copiar jutsus. Porém, o Rinnegan não tem nenhuma dessas habilidades. Ele não antecipa movimentos, não permite usar Genjutsus e muito menos enxerga através de fumaça ou copia técnicas, pois o Rinnegan não é a evolução do Sharingan. Na verdade, ambos são mutações inferiores do Rinne Sharingan da Kaguya, e na verdade a evolução do Sharingan é apenas o Mangekyou Sharingan Eterno, e esse sim mantém todas as habilidades anteriores e ainda adiciona mais, ou seja, ele literalmente evolui o Sharingan. E beleza, agora que a gente já sabe que Rinnegan e Sharingan são doujutsus diferentes, vamos comparar os poderes de cada um nas três artes ninjas, sendo eles Genjutsu, Taijutsu e Ninjutsu. E bem, vamos começar por Genjutsu, e aqui logo de cara quem leva a melhor é o Sharingan, pois desde a versão básica o Sharingan já tem Genjutsus extremamente poderosos e que já consegue controlar uma Biju. Já o Rinnegan não tem nenhuma capacidade no quesito Genjutsu, e a obra deixa isso muito claro. Por exemplo, o Nagato, que passou toda a sua vida com o Rinnegan, nunca usou um Genjutsu visual. O Obito, que também teve um tempo com o Rinnegan, só usou Genjutsu com seu Sharingan, e isso tanto para controlar as Bijus, como para batalhar contra o Kakashi, e até o próprio Madara, que era o dono original do Rinnegan e conhecia todas as suas habilidades, inclusive o Limbo, também nunca usou um Genjutsu com Rinnegan.
Quando o Madara precisou usar Genjutsu, ele teve que trocar para o Mangekyou Sharingan Eterno e só aí lançar o Genjutsu no Raikage. Se o Rinnegan tivesse Genjutsu, não haveria necessidade do Madara ter que trocar de Dojutsu. Então no quesito Genjutsu, o Rinnegan não tem nenhum poder relevante, seja para resistir a Genjutsus visuais ou para lançar. E sabemos disso porque o Genjutsu vem da liberação In, e sem a liberação In, você simplesmente não consegue fazer ou resistir a Genjutsus poderosos, e o Rinnegan só concede as 5 transformações básicas da natureza, como o Databook afirma aqui. Além disso, no Databook do Nagato, ele só conta com as 5 transformações básicas da natureza e a liberação Yang, mas não tem a liberação In, pois o próprio Nagato não tem essa liberação naturalmente, e o Rinnegan não concede a liberação In a ele, pois o Rinnegan não tem nada a ver com Genjutsus. Então, no que diz respeito a Genjutsu, o Sharingan ganha de lavada do Rinnegan. Quando se coloca o Mangekyou Sharingan na parada, aí o esculacho é ainda maior, pois o Mangekyou aumenta os poderes dos Genjutsus base, como o Suigetsu afirma a respeito do Genjutsu do Sasuke. E além disso, existem Genjutsus especiais, como o Kotomatsukami do Shisui, que controla o alvo sem ele perceber, e o Tsukuyomi do Itachi, que podem torturar a pessoa por anos, enquanto no mundo real tudo dura menos de 1 segundo. Então o Rinnegan é completamente inútil contra Genjutsus, pois ele nem sequer tem a liberação In, então o ponto de Genjutsu fica com o Sharingan. Já no quesito Taijutsu, o Rinnegan inicialmente é inútil, pois ele não consegue prever movimentos como o Sharingan base, então o usuário de Rinnegan saindo na mão não tem nenhuma vantagem. Isso só muda se a pessoa compartilhar sua visão com mais 6 caminhos, e aí a história muda, e o usuário do Rinnegan vai ter um campo visual privilegiado, e até conseguir se defender de ataques vindo de pontos cegos. Já o Sharingan base de 3 Tomoes tem um poder de antecipação surreal, e permite o usuário até mesmo desviar de ataques imprevisíveis de espadas, como o Sasuke fez contra o Killer Bee. Permite a pessoa, mesmo sendo mais lenta, confrontar inimigos mais rápidos, como o Sasuke fez contra o Naruto no Vale do Fim, na saga clássica, e como o Sasuke fez contra o Raikage no Shippuden. Além de que com o Sharingan ainda é possível ver através de fumaças, e até copiar o Taijutsu do inimigo, como o Sasuke fez contra o Rock Lee. Então, de forma geral, o Rinnegan também pode ser útil no Taijutsu, se a pessoa for compartilhar sua visão como o Nagato fez, ou seja, é uma gambiarra, mas ainda ajuda no campo visual. Porém, ainda não supera o Sharingan, que não precisa de nenhuma gambiarra. A qualquer momento ele permite você copiar o Taijutsu inimigo, ou enxergar através de fumaças, ou até mesmo antecipar os movimentos inimigos em combate corpo a corpo. Então o ponto de auxílio em Taijutsu também fica com o Sharingan, pois além de não precisar de gambiarras, você ainda tem mais vantagem, além de uma melhor percepção como conseguir copiar o Taijutsu e enxergar através de fumaças. E agora vem o ninjutsu de cada dojutsu, e aqui o Rinnegan brilha e brilha muito, pois só na base o Rinnegan já tem 6 habilidades extremamente interessantes, e 2 delas são muito apelonas. O Caminho Deva consegue controlar a força gravitacional, o Caminho Naraka tem armamentos, o Caminho Animal tem invocações, o Caminho Preta absorve chakra e ninjutsus, o Caminho Humano retira a alma e lê pensamentos, e o Caminho Naraka regenera os corpos. Porém, de forma direta, apenas 2 dessas 6 habilidades são de fato apelonas. E no caso é o Caminho Preta, que basicamente consegue anular qualquer ninjutsu absorvendo ele, e o Caminho Humano, que tem o poder de decidir a luta com um toque na cabeça. As demais habilidades não são tão úteis assim contra God Tias. O Shibaku Tensei também não se mostrou tão útil assim, pois quase nunca foi efetivo contra seus inimigos. E o Rinne Tensei é bem apelão, mas custa a vida do usuário. Então, dentro de um combate sério, as únicas habilidades realmente úteis do Rinnegan são o Caminho Preta para anular ninjutsus e o Caminho Humano para decidir a luta retirando a alma do alvo. Porém, o Rinnegan ainda pode ter uma habilidade exclusiva extremamente apelona, que no caso seria o Limbo para o Madara e para o Sasuke o Ameno Tejikara, 2 habilidades praticamente indefensáveis. Já o Mangekyou Sharingan tem como ninjutsu padrão o Susanoo, que é uma defesa excelente e também conta com um ataque muito poderoso. Já o Mangekyou Sharingan Eterno eleva tudo isso para o Susanoo perfeito, e aí o negócio já sai da curva. Com ninjutsus especiais, nós temos o Kamui do Obito, que pode ser tanto sua intangibilidade como o Kamui a longa distância, e no caso do Sasuke temos o Amaterasu e o controle de chamas. E bem, quando o assunto é ninjutsu, inicialmente parece que o Rinnegan ganha de lavada, porém não é tão simples assim. Pegando o Susanoo Perfeito de exemplo, o que os 6 caminhos poderia fazer contra o Susanoo Perfeito? Invocações do Caminho Animal, inútil, bastaria uma espadada do Susanoo e todas seriam destruídas. Caminho Azura com seus mísseis e rajadas de energia também seria inútil, pois não consegue ferir nem o Kakashi que não tinha Susanoo. O
Susanoo inicial já tanca múltiplos ataques, então imagine o Susanoo perfeito. O Kami humano é inútil, porque também não consegue tocar o usuário no topo do Susanoo, e muito menos burlar a defesa. O Kami Naraka também é inútil, pois não passa pelo Susanoo. O Kami Preta seria útil? Também não. Primeiro que para tentar absorver um Susanoo perfeito, iria demorar um século, e nesse meio tempo, a espadada do Susanoo já acabou com a luta, pois o Susanoo não precisa acertar o alvo. Só a pressão da espada já corta montanhas a quilômetros de distância, e obviamente isso o Kami Preta não consegue absorver, então ele também seria inútil. Sendo assim, só sobrou o Kami Deva. E aquele Shinra Tensei que destruiu a vila, foi forte? Foi, porém até mesmo pessoas que não tinham defesas especiais sobreviveram a ele, como você pode ver aqui na imagem. O Susanoo inicial do Madara tancou de boas o Cataclisma do Jubi, que é infinitas vezes mais poderoso que aquele Shinra Tensei. Aí tu acha que aquele Shinra Tensei vai fazer alguma coisa nesse Megazord gigante? É óbvio que não. E apenas com duas espadadas desse Susanoo aqui, e Konoha fica ainda pior do que quando o Pen usou o Shinra Tensei. E bem, o Yoshibaku Tensei também seria útil? E a resposta é óbvio que não. O Susanoo perfeito pode voar e sair do alcance ou cortar o Yoshibaku Tensei ao meio. Então, simplesmente uma única técnica do Mangekyou Sharingan Eterno, que é o Susanoo perfeito, já tanca os 6 caminhos do Rinnegan mais o Yoshibaku Tensei. O Susanoo perfeito foi o que aterrorizou os 5 Kages e não o Rinnegan. E mediante a tudo isso, é óbvio que o Mangekyou Sharingan Eterno é extremamente poderoso e não pode ser simplesmente subestimado. Porém, com tudo isso, a gente não pode querer tampar o sol com a peneira, pois o Ame no Tejikara do Sasuke sendo usado da forma certa é praticamente indefensável e extremamente letal. E o Limbo do Madara é ainda mais apelão. É uma técnica que sola 95% da franquia de Naruto e Boruto, e por causa dessas duas técnicas, o ponto de ninjutsu vai com certeza ficar para o Rinnegan. Mas afinal, qual dojutsu é o mais poderoso? E a resposta é... depende. Se você estiver falando de um dojutsu para auxiliar em taijutsu, a resposta é que o melhor dos dois é, sem sombra de dúvidas, o Sharingan, devido à sua antecipação de movimentos, capacidade de copiar o taijutsu e até a percepção através de fumaças. Se você quiser o melhor dojutsu para lançar ou resistir a genjutsus, então a melhor opção é o Mangekyou Sharingan, que canonicamente tem os 2 genjutsus mais poderosos, com exceção a Kaguya. E se você estiver falando do melhor dojutsu para usar ninjutsus, então a resposta será Rinnegan, devido à sua quantidade de opções e às suas técnicas especiais como o Limbo e Ame no Tejikara. Porém, de forma absoluta, não dá para simplesmente querer cravar que um é melhor que o outro, e isso porque cada Mangekyou Sharingan tem uma habilidade especial diferente, assim como cada Rinnegan também tem sua própria habilidade especial. Por exemplo, a habilidade especial do Rinnegan do Momoshiki é absorver ninjutsus e liberar ele ainda mais forte. Porém, se ninguém jogar ninjutsu no Momoshiki, ele simplesmente se torna um inútil. E como você vai dizer que esse Rinnegan com essa habilidade é mais forte que o Mangekyou Sharingan do Madara, que tem um Susanoo perfeito que não depende do inimigo e ainda assim tem poder nivelado a uma Biju? Como você vai querer falar que essa habilidade fraca do Momoshiki é mais forte que o Mangekyou do Shisui com Koto Matsukami, que consegue controlar qualquer pessoa sem que ela perceba, ou falar que esse Rinnegan do Momoshiki é melhor que o Mangekyou que tem o Kamui, que conseguiu ferir a Kaguya, ou até mesmo que tem intangibilidade que simplesmente tanca quase todos os ataques? Simplesmente a técnica do Rinnegan do Momoshiki não é melhor que essas, pois a técnica do Rinnegan do Momoshiki pode ser facilmente cauterada se você não jogar nenhum ninjutsu nele, enquanto essas que eu acabei de mencionar não tem como tancar elas tão facilmente assim. Ah, Geek, mas e a fala que afirma que o Rinnegan é o dojutsu mais poderoso dentre os 3 grandes dojutsus, estando acima do Byakugan e do Sharingan? Você não está considerando isso? E galera, é simplesmente pegar o mangá ou o databook para ler. Tanto no mangá como no databook fala o seguinte, que o Rinnegan é o dojutsu mais poderoso ou mais supremo dentre os 3 grandes dojutsus, sendo eles Byakugan e Sharingan. Porém, em nenhum momento, nem no mangá, nem no databook, é falado que o Rinnegan é superior ao Mangekyou Sharingan, o que é mais poderoso. E galera, querer reduzir o Mangekyou Sharingan ao Sharingan base é simplesmente negar os fatos. O Mangekyou Sharingan simplesmente amplia todos os poderes base do Sharingan, como a antecipação de movimentos e o uso de genjutsus. Além disso, o Mangekyou permite usar o Susanoo, uma habilidade extremamente apelona que o Sharingan base não passa nem sequer perto. Além de que, dependendo de cada usuário, também pode ter uma técnica exclusiva extremamente apelona, como por exemplo o Kamui do Obito, que basicamente consegue anular qualquer
tipo de taijutsu e qualquer tipo de ninjutsu, ou técnicas como o Kotomatsukami, que simplesmente consegue controlar qualquer pessoa. Então querer reduzir o Mangekyou Sharingan como Sharingan de forma geral é simplesmente negar os fatos. É a mesma coisa de querer falar que o Rinnegan tem o mesmo poder do Rinne Sharingan só porque eles se parecem. Porém, o fato é que, na obra, é falado que o Rinnegan é mais poderoso ou é mais supremo do que o Sharingan. Nunca foi falado nada a respeito do Mangekyou Sharingan, até porque cada Mangekyou tem uma habilidade totalmente aleatória e que pode ser extremamente apelona. Então, se o Mangekyou Sharingan vai ser mais poderoso ou não que um Rinnegan, vai depender de cada versão considerada e também de cada usuário. Por exemplo, o Rinnegan na mão do Nagato versus o Mangekyou Sharingan Eterno do Madara, a vitória claramente seria do Mangekyou Sharingan Eterno, pois como eu falei antes, o Susanoo Perfeito tanca tudo que o Rinnegan mostrou estando com o Nagato. Porém, esse mesmo Rinnegan na mão do próprio Madara, que consegue usar o Limbo, já seria superior ao próprio Mangekyou Sharingan Eterno e seu Susanoo, pois o Limbo pode só ir lá eliminar a pessoa dentro do Susanoo Perfeito sem que ela nem sequer perceba. Conclusão: Mangekyou Sharingan e Rinnegan são dois jutsus distintos que vieram do Rinne Sharingan. O Rinnegan não é a evolução do Sharingan, e o mais poderoso entre os dois vai sempre depender de qual versão de Rinnegan e Sharingan estão sendo considerados, e principalmente de qual usuário. Não dá pra simplesmente você querer falar que só porque esse clã tem Rinnegan já seria superior a alguém que tem Sharingan, ou tu vai querer me falar que esse garra suja que tem um Rinnegan sola o Obito só porque tem Rinnegan. E bem, o meu intuito com esse vídeo era mostrar que nem tudo é preto no branco quando se analisa em Naruto. E pra finalizar, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Rinnegan do Madara, porque esse pra mim é o mais apelão de todos, se for possível usar o Limbo. E bem, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!